Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 13 de Juízes. Juízes, capítulo 13. Eu vou ler esse capítulo, você me acompanha aí. Juízes, capítulo 13, o nascimento de Sansão. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando esta se achava sentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto
nem nos teria revelado estas coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nesse instante, irmãos. O nazireu Sansão, uma figura, um tipo, uma sombra de Cristo, nosso libertador. Todo mundo aqui conhece a história de Sansão, mais ou menos, não conhece? Alguém não conhece nada de Sansão? Todos nós temos um pouco de intimidade com esse juiz levantado por Deus. Um juiz que começou muito bem, mas depois fez umas coisas muito complicadas. E Sansão, queridos irmãos, nos é apresentado aqui no princípio, na verdade, em Sansão nos é apresentado o princípio do nazireu. O voto de nazireu. Nazireu significa separado, guardado, alguém separado totalmente para Deus, porque Deus é a fonte de força contra o inimigo. Sansão, como juiz que iria derrotar os filisteus, ele precisava ser completamente consagrado a Deus, para que de Deus recebesse poder, autoridade, força e combatesse os inimigos de Israel. Os filisteus não eram um castigo enviado de fora, como diz o versículo 1, você pode olhar aí, nós vamos acompanhar os versículos aí. O versículo 1 diz que os filisteus, por 40 anos, o Senhor entregou Israel na mão deles. E eles não eram um povo distante, os filisteus moravam naquele meio ali. E infelizmente o povo de Israel, quando Deus falou assim, vocês não vão se casar com os povos da terra, Israel fez exatamente isso. Se casavam com homens, com mulheres da terra, e por fim, toda aquela idolatria, todos aqueles falsos deuses entraram no coração do povo, e Deus, como castigo, deixou Israel debaixo das mãos dos filisteus por 40 anos. E a separação para Deus, ilustrada por Sansão como narizeu, narizeu é um outro tipo de voto. Ele era nazireu. Nazireu é o único meio de desfrutar a força divina e de manifestar o caráter de Cristo. Sim, a ideia de santidade, de sermos separados para Deus, é isso que traz força, é isso que traz poder para nós, como o próprio Senhor Jesus Cristo, está lá em Hebreus 7, 26, Jesus Cristo é separado dos pecadores, porque não é pecadores, e por causa disso é feito mais alto que os céus. Cristo morreu na cruz carregando o nosso pecado, mas ele morreu santo, completamente santo, sem pecado, separado dos homens e dos pecadores. Mas vamos ver aqui algumas lições para a nossa vida, nesse capítulo 13 de Juízes. E o que é que isso tem a ver com Jesus? E o que é que tem a ver com aquele texto que eu li agora há pouco? E digo que jamais beberei do fruto da videira de agora em diante, até aquele dia que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. O versículo 1, você pode olhar aí, começa dizendo: os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, cometeram idolatria, e Deus os entregou aos filisteus por 40 anos. O pecado, queridos irmãos, sempre traz juízo, e às vezes o juízo fica muito tempo no pecador. 40 anos é muito tempo, não é? Para um povo ser humilhado pelo outro povo, para um povo ter que pedir bênção para o outro povo assim, ser escravizado muitas vezes. Mas o versículo 2 que diz que havia certo homem de Zorá, da linhagem de Dan, que o nome dele era Manoá. E Manoá era da tribo de Dan. E parece que ele não era um homem mau, porque quando a mulher vai dizer que o anjo do Senhor falou com ela,
ele acreditou e ele foi atrás do anjo. E Manoá tem como significado do seu nome descanso. Tudo que Israel não tinha debaixo do poder dos filisteus, descanso, eram atribulados, viviam cansados. E todos ali na tribo de Dan deveriam conhecer Manoá. Por quê? Porque a sua esposa, diz o versículo 2, era estéril e não tinha filhos. Mas não se iluda, muitas pessoas nasceram de mulheres anteriormente estéreis. Isaac, Jacó, Samuel, João Batista. E é notável, irmãos queridos, que o homem mais forte que pisou nessa terra, Sansão, nasceu de uma mulher antes estéril. Porque quando Deus cura, ele não cura pela metade. Quando Deus faz a obra, ele não faz a obra pela metade. O versículo 3 vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher estéril. E ele apareceu na forma de um anjo, na forma de um homem, como está aí no versículo 6, que a esposa fala para Manoá assim: veio a mim um homem de Deus. Apesar de ser um anjo, para ela era apenas um homem. E esse anjo falou com ela. E esse anjo tinha um nome maravilhoso, um nome excelso, um nome grandioso. E o anjo disse a ela: eis que és estéril e nunca deste à luz. E talvez ela dissesse assim: isso é óbvio, né? Todo mundo aqui na tribo sabe. Contudo, ele deve ter dito isso para logo dizer: mas tu conceberás e terás um filho. O anjo lembra a ela sua limitação e em seguida faz a ela uma promessa. Parece que ele desperta a lembrança da sua esterilidade, mas imediatamente promete a ela um filho. Deus nunca nos aperta mais do que podemos suportar. E o versículo 4 vai dizer em diante: agora, portanto, cuidado, não bebas vinho, nem bebida forte, nem destilado ou cerveja. Bebida forte aqui é cerveja antigamente. Nem vinho novo ou velho, pois o filho que ela dará à luz será nazireu desde o ventre materno. Em Números 6, 2 e 3, vai dizer que aquele que fizesse o voto de nazireu, ele deveria, ser, claro, das comidas já anteriormente proibidas, mas ele não podia tomar nada que era da uva, nem uva passa, nem uva seca, nem uma uvinha doce, nem vinho, nem nada disso, nem suco, mas ele deveria se manter fiel enquanto estivesse nesse voto de nazireu. Só que o anjo fala para a mulher assim: o seu filho será nazireu desde o ventre. Então, a partir de agora, nem você vai poder comer essas coisas. Porque o que a criança recebe no ventre da mãe é o que a mãe come. Você não vai comer isso, porque a partir de você, ele será consagrado, ele será santo, ele será preparado, ele será separado para a obra de Deus. E Sansão, então, seria nazireu, separado desde o ventre, e sua mãe devia se abster daquelas coisas, para que ele já nascesse separado, ele já nascesse consagrado, ele já nascesse santo. Isso não é uma figura de um outro nascimento muito mais santo? Quando Maria perguntou para o anjo assim: como é possível que eu vou ficar grávida se eu ainda não me relacionei com homem nenhum? E o anjo fala com ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse nascimento completamente consagrado de Sansão, separado como nazireu desde o ventre, é uma figura apontando para o nascimento santo. E é claro, em muito maior medida do que Sansão.
Versículo 5: Tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Uma outra coisa, quem fizesse o voto de Nazireu, ele não poderia rapar a cabeça. Ele teria que deixar os cabelos crescerem. Por isso que nos filmes e nos desenhos sempre apresentam Sansão de cabelo grande. Aliás, lá na frente nós vamos descobrir que o poder dele, a força dele estava onde? Nos cabelos. E não só isso, ele, Sansão, como um tipo de Cristo, como Nazireu, ele aponta para Cristo, que é chamado de Jesus o Nazareno. Nazaré significa guardado, deixado à parte, separado. As pessoas muitas vezes na época de Jesus chamavam ele de Nazareno de forma vexatória, de forma... eu esqueci a palavra que você me falou hoje, Guilherme. Pejorativa, muito obrigado, sua memória está melhor que a minha. Chamavam Jesus de Nazareno de forma pejorativa, o que eles não sabiam, que ele era exatamente isso, guardado, separado para Deus, para poder ser o nosso Salvador. E glória a Deus por isso. Vai dizer então aqui ainda, a partir do versículo 5, que ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A salvação que Sansão fará a Israel não será completa, porque diz aí, ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, lá no final. Por que ele só vai começar? Porque o livramento vai começar, vai continuar com Eli, vai continuar com Samuel, vai continuar com Saul, e no final o rei Davi vai trazer libertação definitiva de Israel dos filisteus. Nisso, o antitipo de Sansão, se Sansão é tipo, quem é o antitipo? É Cristo. Nisso Cristo é muito maior, porque Cristo não começou a boa obra na nossa vida para terminar pela metade. Ele não começou a obra de salvação para outro terminar. Jesus começou a boa obra e vai terminá-la em nós. Amém, irmãos? Não é outro que ajuda Jesus. Jesus é que faz a obra completa. Uma grande e interessante semelhança entre Sansão e Jesus é que eles livraram o povo sozinhos. Não à frente de um exército ou com força a liderar como outros juízes. Gideão liderou quantos homens para libertar Israel? 300. E a profetisa Débora lá com o outro rapaz lá, que eu esqueci o nome agora, também com exército. Mas Sansão liderou e livrou Israel dos filisteus sozinho. Mas Jesus, em muito maior medida, foi para a cruz como? Sozinho. Quem podia estar com ele lá? Quem podia morrer com Jesus para ajudá-lo a nos salvar? Ninguém. Nem um exército de anjos no céu. Sansão é um tipo de Cristo, um libertador sozinho de Israel, assim como Jesus é libertador sozinho de todos aqueles que creem. E Cristo, com o seu próprio braço e por si mesmo e sem outros, operou salvação para o seu povo. Olha que versículo interessante em Isaías 63, versículo 5. Isaías 63, 5 diz assim: olhei e não havia quem me ajudasse. Lembram? Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor foi o meu apoio. Quem ajudou o braço de Jesus a trazer salvação para nós? Ninguém. Uma obra que só ele podia fazer. Os versículos 6 e 7, então a mulher veio e diz ao marido, porque ela tem esse encontro com o anjo, que ela acha que é um homem, e o homem fala isso: você vai ficar grávida, e você não pode comer isso, não pode comer aquilo, nem o menino, nem passar navalha sobre a cabeça dele, e ela vem correndo e conta para o seu marido, conta para Manoá.
que obviamente recebeu aquilo como uma boa notícia, porque ela disse assim: um homem de Deus veio a mim. E sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. A sua mensagem e a sua aparência eram grandiosos. No versículo 8, então, Manoá, ao ouvir aquilo, Manoá orou e disse assim: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que nascerá. Ele também pensou que aquele que veio à sua esposa era apenas um homem de Deus. Claro, a mulher disse: ó, veio a mim um homem de Deus. E ele não viu, ele ora e fala assim: Deus, manda o homem de Deus, o homem do Senhor de volta. Ele acreditou na mensagem e no nascimento da criança. Olha que coisa interessante no versículo 8. Na oração dele, ele fala assim: nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá não viu o homem de Deus, Manoá não viu o anjo, Manoá creu no testemunho da sua esposa, que disse: o homem de Deus disse que eu vou engravidar. E ele ora: Deus, manda o homem de volta, que eu quero saber mais como cuidar desse garoto. A fé entrou no seu coração, ele acreditou nessa promessa imediatamente. Manoá queria saber mais coisas, porque pelo que a sua esposa falou, Sansão não seria um nazireu normal como os outros, mas seria um nazireu diferente, porque quando as pessoas faziam um voto de nazireu, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, acabava. Mas o seu filho seria nazireu do ventre até a morte. E ele quer saber: tem mais uma coisa, Deus? Tem algo especial? Fala para mim, eu quero saber mais. Manoá demonstra imediata obediência a Deus. E você? Quando você ouve Deus falar, você obedece rapidinho? Fala assim: Deus, eu ouvi tua palavra e lá está explicando isso, me ajuda a obedecer. Nós devemos aprender com Manoá e ter essa qualidade de obediência rápida ao mandamento do nosso Deus. No versículo 10, no versículo 9, aliás, Deus ouviu a voz de Manoá, ouviu sua oração e a respondeu. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E por que o anjo apareceu à mulher novamente? E não para Manoá? Porque Manoá não tinha visto antes. Se aparece só para Manoá, mas é você mesmo? Mas como ele aparece para a esposa que tinha visto, a esposa vê, ela estava lá no campo sentada, sai correndo e fala assim: Manoá, aquele homem voltou, aquele homem de Deus, eu que vi e eu sei que é ele. A mulher se apressou e correu, versículo 10, ela mostrou a seu marido que a sua oração foi ouvida, ele disse: eis que me apareceu aquele homem. Você não orou a Deus, Manoá, pedindo para aquele homem voltar? Pois aquele homem voltou. Queridos irmãos, a gente deve orar e ficar na expectativa de Deus responder, e não de Deus não responder. Eles ficaram esperando. E no versículo 11, a mulher volta correndo para o lugar onde estava o homem de Deus, e Manoá segue a sua mulher. Ela entrega a mensagem para Manoá e volta correndo. E Manoá, logo que chega até o homem, no versículo 11, ele pergunta assim: és tu que falaste a essa mulher? Agora estavam os dois. Estava o casal diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, versículo 13 e 14, aliás, versículo 12, Manoá pergunta: quando se cumprirem as tuas palavras, quando o menino nascer, como que ele vai viver? Qual será o seu serviço? Manoá queria saber mais, porque nunca se ouviu falar de alguém separado por tanto tempo. Nunca se ouviu falar de alguém com um voto desse
do nascimento até a morte. E Manoá queria mais. E o anjo do Senhor, versículos 13 e 14, diz a Manoá: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo que procede da videira, não comerá. Qual é a resposta do anjo para Manoá? A mesma coisa que ele falou com a mulher. Em resposta, o anjo não deu um novo mandamento. Em resposta, o anjo não diz coisas novas para Manoá, mas repete tudo o que havia dito para sua esposa. Sabe, queridos irmãos, Deus dá a mesma mensagem de consagração, a mesma mensagem do Evangelho para homem e para mulher. Gálatas 3, 28 vai dizer assim: dessarte deste modo, não há grego, não há judeu, não há livre, não há escravo, está ali? Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O evangelho para o homem e para a mulher é o mesmo, viu? Nós valemos a mesma coisa, é o que o evangelho traz para nós. Mas chega o versículo 15 e 16, que nós lemos agora há pouco. Manoá está satisfeito com a resposta. É a mesma coisa, então eu vou obedecer. E Manoá pede então que o anjo fique e coma com eles um cabrito. Versículo 15: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Talvez Manoá achasse assim: se ele ficar na hora da refeição, né, a gente conversa melhor, eu consigo descobrir mais alguma coisa. O anjo até diz: olha, eu posso ficar, mas você não pode me persuadir a comer com você. E o anjo então indica a Manoá que oferecesse o cabrito em holocausto a Deus e a não sacrificar a deuses estranhos. Olha o versículo 16. Diz assim: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerás. Ora, se o anjo de Deus estava falando com Manoá isso, por que o anjo tinha que falar assim: você vai oferecer o holocausto só que para Deus? É porque no versículo 1, o que a gente viu? O povo se desviou. E o povo fazia tudo que era errado, inclusive sacrificar a falsos deuses, sacrificar diante de ídolos, estátuas, deuses e deusas. Mas Manoá tinha que ter bem claro na sua mente que toda a glória era só para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de mais ninguém. Queridos irmãos, o nosso coração não pode ser dividido. Hoje eu gosto de Jesus, amanhã não gosto tanto. Hoje eu acho a igreja assim, resolve a minha vida. A vida está mais ou menos boa, eu não quero a igreja. Nosso ânimo não pode ser dobre, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos ter duas opiniões, o famoso duas caras. Apegados a Deus e só a Deus. Apegados a Cristo e só a Cristo. O anjo então indica que Manoá deveria oferecer o cabrito em holocausto somente a Deus e a mais ninguém. E ele faz isso. No versículo 17, Manoá pergunta para ele assim: qual é o teu nome, anjo? Aliás, qual é o teu nome, homem? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Visto que Manoá não conseguiu convencer o homem a comer uma refeição com ele, ele desejou saber o seu nome. Para quê? Para que quando o milagre acontecesse e alguém perguntasse, ele pudesse falar: foi o profeta tal, foi o homem tal que veio aqui, para honrar esse homem. Mas no versículo 17, no versículo 18, o anjo responde assim: o anjo do Senhor responde: por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso? Meu nome maravilhoso aqui significa secreto. Não pode ser entendido por você, Manoá.
estava ali o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo. É uma cristofania, é o Filho de Deus presente. Ali estava o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Filho de Deus, sua glória, seu caráter, seu nome e suas ações não poderiam ser compreendidos por Manoá. Nesse tempo da revelação progressiva de Deus, Manoá não daria conta de entender assim: olha, Manoá, eu sou Jesus, eu vou nascer lá da Virgem Maria, e vai ter assim um governo assim, eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar. Manoá não dava conta de ouvir isso, não estava na época dele ouvir isso. A revelação é progressiva. No Antigo Testamento, Deus vai revelando as coisas para que o povo dele entenda cada vez mais claramente. Mas imagine se Jesus conta tudo aqui para Manoá. Não era Jesus, homem, né? Mas se o Filho de Deus conta tudo aqui para Manoá, porque no Antigo Testamento as pessoas mais mal sabiam que Deus tinha um filho, e no Antigo Testamento as pessoas nem sabiam o nome dele. Coloca para nós aí Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Isso aqui é Deus, né, irmãos? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? A terra começa aqui, vai até aqui, aqui tem água, aqui tem ilha, aqui tem outra terra que vai até lá. Quem é que fez isso? Deus. Qual é o seu nome? Não foi isso que Moisés perguntou para Deus? Quando eu chegar lá e perguntar quem que me mandou, o que é que eu digo lá? Quem que me mandou para o Egito? Eu sou o que sou. É isso que você vai falar lá. Qual é o seu nome? E depois assim, e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Esse versículo, Provérbios 30, versículo 4, é o versículo no Antigo Testamento, de forma única assim, que fala que Deus tem um filho. E Salomão até pergunta, e o rei aqui, Salomão até separa o texto e fala assim: qual é o nome dele? A gente não sabe. Manoá, então, muito menos. E no versículo 19, voltando aqui para Juízes 13, 19, Manoá ofereceu um cabrito como oferta de manjares, uma oferta ali de outros cereais junto ali, e era um holocausto. O que é holocausto? É uma oferta completamente queimada. Manoá era sacerdote? Não era. Podia oferecer sacrifício? Não podia. E o lugar de sacrifício era onde? No tabernáculo, na tenda que Moisés tinha construído. Também não era ali, mas debaixo da autoridade do anjo, Manoá oferece o holocausto a Deus. Porque você lembra? Manoá falou assim: vou preparar um cabrito para a gente comer. E o anjo fala o quê? Oferece um holocausto a Deus. Embora não fosse sacerdote, e embora esse não fosse um lugar adequado para sacrifícios, Manoá foi autorizado a fazê-lo pelo anjo. A rocha devia estar perto. Manoá ofereceu o holocausto ao verdadeiro e único Deus e Senhor de todas as coisas. Então, vai dizer no versículo 19 assim: então, o anjo do Senhor se moveu maravilhosamente. No versículo 20, sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, que ele pôs fogo no cabrito, naqueles cereais, e a fumaça subiu. Sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. O anjo fez algo tão maravilhoso, enquanto o casal observava,
que isso impactou o coração deles e, obviamente, eles perceberam, não é um homem, não é um simples anjo. Mas olha o que diz o versículo 22. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. O anjo subiu ao céu na chama do sacrifício que saiu do altar. Esta é a maravilha que fez. Qual é a maravilha que ele fez? Subiu para o céu naquela chama. Isso nos lembra o que, irmãos? Que Jesus, depois do seu sacrifício, ele subiu ao céu. Se a gente ler aí, Hebreus 9, 11 a 12, diz assim, Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E esta, queridos irmãos, é a maior maravilha, maior do que o anjo do Senhor subindo essa fumaça aqui, a maior maravilha é que o anjo da aliança, o Filho eterno de Deus, o Senhor Jesus, cabeça e noivo da igreja, Deus aceitou o sacrifício dele, e depois do sacrifício, Jesus subiu ao céu. Ora, se Deus aceitou o paupérrimo holocausto de Manoá, muito mais o sacrifício único, eterno e perfeito do Senhor Jesus. Oferta de Jesus, feita por você e por mim. Dos versículos 21 a 23, nós podemos ver que Manoá e sua esposa, quando viram aquilo, que não era um homem de Deus, mas o próprio Deus, ele diz assim, certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém, no coração da esposa há confiança. E no versículo 23, ela fala assim, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. A esposa de Manoá, e assim, eu sinto, porque eu falei esposa de Manoá o tempo todo aqui, a Bíblia não registra o nome dela, né? Mas a esposa de Manoá, quando Manoá se desespera com aquela visão, e ele vê que é o próprio Deus, ela tem uma palavra sábia, ela tem uma palavra de discernimento, ela tem uma palavra de suporte, ela tem uma palavra de apoio. E aqui, queridos irmãos, no encorajamento dela para com seu marido, nós vemos o papel de uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora que é apropriada. E o que nós devemos aprender aqui é que todos nós que somos casados, o marido deve ser o suporte para a mulher para o seu marido o tempo todo. Porque nesse momento que Manoá se desespera, a mulher tinha uma palavra sábia, e talvez em outros momentos ela se desesperou, e Manoá a ajudou. Todo casal cristão deve encorajar-se mutuamente. Aprendamos a pensar como a esposa de Manoá. Se Deus quisesse que morrêssemos sob a ira divina, não nos daria sinais do seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, a si mesmo se deu por nós, não nos negará também todas as outras bênçãos? Se Cristo morreu por nós, como pensar que Deus não nos ama? De vez em quando eu ouço alguém assim, pastor, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não olha para mim. Eu acho que Deus não se importa comigo. Deus não me vê. Não, irmãos. Deus se importa muito com cada um de nós. E os versículos 24 e 25 terminam dizendo que a mulher deu à luz um filho e lhe chamou Sansão. Sansão quer dizer como o sol. O menino cresceu e Deus o abençoou.
e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a guiá-lo desde cedo. E que bênção, irmãos, e felizes são aqueles que o Espírito da graça opera desde a infância. Que maravilha que é! Quando as crianças vêm para o culto e prestam atenção, e às vezes a gente nem percebe que está prestando atenção. Quando uma criança como Pedro, do nada pede assim, ora por mim. É o Espírito guiando, e que graça que é podermos ser guiados pelo Espírito desde cedo. Então já ore por seus filhos que você ainda não tem. Já ore por seus netos que você ainda não tem. E ore pelos filhos e netos que você já tem, para que o Espírito os guie desde novo até o novo céu e nova terra. Jesus nos abençoou com seu Espírito, que nos capacita a nos rendermos a Ele sempre e todo dia. Sansão foi nazireu. Não bebeu vinho, mas se destacou com a força e a coragem, com força e coragem, pois tinha o Espírito de Deus que o movia. Devemos imitar Sansão. Não nos embriagarmos com vinho, que tem muita confusão nisso, mas enchermos-nos do Espírito de Deus. Eu quero ensinar aqui uma última lição. Abra sua Bíblia novamente em Mateus 26, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Como nazireu por toda a vida, Sansão não poderia beber vinho em tempo algum. Por quê? Juízes 13:5, lemos que ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Ou seja, o livramento definitivo viria mais tarde por outros juízes e completamente por Davi. Mas durante toda a sua vida, Sansão estaria em qual ofício? De libertador, de livrar Israel. Então, ele tinha que estar o tempo todo consagrado para que o tempo todo ele fosse um bom juiz, um bom libertador, um bom salvador para Israel contra os filisteus. E quando ele cai em desgraça, quando o seu voto é jogado na lata de lixo, quando a sua consagração é desprezada, quando a santidade é abandonada, ele cai em desgraça. E você sabe como terminou. E por que eu destaco isso? Sansão deveria ser consagrado durante toda a sua vida, porque durante toda a sua vida livraria Israel. Não poderia comer nada que viesse da videira. Claro, irmãos, que o destaque é por causa de Jesus. Jesus disse: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Cristo hoje mesmo está salvando o povo de Deus, por meio de sua palavra, por meio da ação do Espírito Santo. Não é isso que proclamamos? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado que importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. É o que pregamos, é o que cremos. Nós vivemos por essa verdade e morremos por ela se necessário. É claro que a obra redentora de Cristo, o seu nascimento, sua humilhação, sua morte, sua ressurreição, sua subida ao céu, para nos preparar lugar, é claro que essa obra redentora é completa, é perfeita. Nós somos salvos hoje. Contudo, Jesus ainda está salvando, não está? Você não ora pela conversão de um parente? De um vizinho? De um amigo? Jesus ainda está salvando pela sua palavra, livrando os homens e as mulheres do pecado, livrando-os da morte eterna. E Ele fará isso até quando? Até a consumação do século. Mateus 20, 28.
Mas no último dia, quando Cristo voltar, essa obra de livrar, essa obra de salvar, essa obra de redimir, terá chegado ao fim. Seu ministério, como ele é hoje, vai acabar. Não vai ter mais ninguém para livrar, não haverá mais ninguém para libertar, porque o número de todos os salvos terá alcançado o seu alvo. E então, quando Jesus não precisar mais salvar ninguém, quando o seu ministério, ofício de Salvador tiver chegado ao fim, nós entraremos no novo céu e na nova terra. Amém, irmãos? E Jesus vai preparar uma mesa, a mesa das bodas do Cordeiro, e ele mesmo é o Cordeiro. E nessa mesa, ele vai novamente comer do fruto da videira, porque o seu ministério de salvação terá chegado ao fim. É por isso que Jesus prometeu: jamais beberei do fruto da videira, porque eu vou salvar, estarei salvando, estarei pregando o evangelho, mandando o meu espírito, pregando o meu evangelho pela igreja, mandando o meu espírito, confrontando o coração dos homens e livrando-os de todo mal. Quando chegarmos à mesa do Cordeiro, nós vamos cear junto com Jesus. Que promessa maravilhosa, irmãos. Amém? Sansão é um tipo de Cristo, mas você sabe, tipo é sempre pequenininho, né? Sombra é sempre assim, mais clara, mais escurinha. Mas Jesus é a figura real, o Salvador final de toda a humanidade.